Durante décadas, em um lar que parecia acolhedor, um idoso aparentemente vulnerável entregou tudo aos seus filhos ingratos. Mas quando eles o humilharam abertamente, algo se quebrou por dentro. Pensaram que lidavam com um homem velho e indefeso. Estavam enganados. Ele não era apenas um pai, era a razão do bem-estar deles. E quando o desprezaram ainda mais, não imaginaram que isso os levaria à ruína. Isso foi apenas o começo. Antes de continuar, conte-nos de onde você está nos assistindo. Sempre soube qual é o meu lugar nesta mesa. Não o que me cabe por direito, mas o que me foi atribuído pelos seus silêncios, seus olhares evasivos e suas conversas que fluem ao meu redor como se eu fosse parte da mobília. Nesta noite, sentada na mesma cadeira de carvalho que ocupo desde que me lembro, observo os rostos familiares iluminados pela luz quente da sala de jantar. Papai, Ramon, preside a cabeceira com aquela autoridade silenciosa que nunca precisou de palavras para se fazer sentir. Helena, minha irmã mais velha, gesticula animadamente enquanto conta alguma anedota da sua vida matrimonial perfeita. Seu marido Miguel concorda com aquele sorriso complacente que aperfeiçoou ao longo dos anos. E eu estou aqui, invisível. Não é uma invisibilidade nova. Pratico-as há 28 anos, refinando-a até transformá-la em uma arte. Sei exatamente quando concordar, quando sorrir, quando manter a boca fechada para não interromper o fluxo natural de uma família que funciona perfeitamente sem a minha participação ativa. Aprendi a existir nas margens, a ser útil sem ser vista, a dar sem esperar receber. E você, Carla? Ainda está com esses desenhos no computador? A voz de Helena corta meus pensamentos como uma faca enferrujada. Seus olhos brilham com aquela mistura de condescendência e falsa preocupação que ela aperfeiçoou desde que éramos crianças. Os desenhos são meu trabalho como designer gráfica freelancer, o mesmo trabalho que pagou as contas de luz quando papai esquecia, que cobriu os reparos do telhado no último inverno, que permitiu que esta casa ancestral de Santa Marina continue sendo o refúgio perfeito para reuniões familiares como esta. Sim, Helena, continuo trabalhando com design gráfico. Respondo com a voz calma que cultivei ao longo dos anos. Não menciono os contratos que consegui. Não falo dos clientes satisfeitos. Não digo nada sobre as madrugadas que passo acordada para cumprir os prazos enquanto eles dormem tranquilos em suas camas. Claro, claro, diz papai, sem levantar os olhos do prato. Essas coisas modernas, não como o trabalho de verdade. O trabalho de verdade, como se o negócio pesqueiro da família fosse a única ocupação digna neste mundo. Como se minha renda não tivesse salvado esse mesmo negócio quando as contas não fechavam no ano passado. Como se minhas mãos não tivessem lavado esses mesmos pratos centenas de vezes. Como se meus pés não tivessem percorrido cada canto desta casa limpando, organizando, cuidando. Miguel pigarreia. Bom, pelo menos ela está em casa. É importante que alguém cuide da família. E aí está, a justificativa perfeita para a minha existência marginal. Sou a cuidadora designada, aquela que está disponível, porque meu trabalho não conta de verdade. Aquela que pode sacrificar seu tempo e energia, porque afinal, o que mais eu poderia fazer? É verdade, diz Helena. E por um momento, penso que ela vai reconhecer algo, que vai mencionar as vezes que a ajudei com as crianças quando ela teve crises conjugais, ou as noites que passei acompanhando mamãe no hospital antes de ela morrer. Alguém tem que estar aqui para manter tudo em ordem. Mas ela não diz isso com gratidão. Diz com aquela tranquilidade de quem dá como certo que o mundo funciona como deve funcionar, que cada peça está em seu lugar correto, que eu estou aqui porque é onde pertenço. A conversa deriva para outros assuntos. Os planos de férias de Helena,
Os novos equipamentos que papai quer comprar para os barcos, as fofocas da cidade. Eu continuo comendo em silêncio, mastigando cada garfada com a mesma rotina mecânica com que vivo cada dia nesta casa. A comida que eu preparei, aliás, depois de chegar de uma jornada de trabalho que durou 12 horas. Aliás, Carla, a voz de Helena volta a me buscar e algo no tom dela me deixa em alerta. Miguel e eu estávamos conversando. Já está na hora de você começar a contribuir mais com as despesas da casa. O garfo para meio caminho da minha boca. Desculpa. Quero dizer, você já tem 28 anos. Não pode continuar morando aqui como se fosse uma adolescente. As despesas aumentaram e, francamente, sentimos que você deveria contribuir mais. A ironia é tão brutal que por um momento não consigo processar as palavras. Contribuir mais. Como se eu não tivesse pago a conta da água no mês passado. Como se eu não tivesse comprado a comida que estamos comendo. Como se eu não tivesse usado minhas economias para consertar o cano quebrado do banheiro principal. Helena está certa, diz papai, finalmente levantando os olhos. Já está na hora de você assumir responsabilidades reais. Responsabilidades reais. As palavras ecoam na minha cabeça como pedras contra o vidro. O que eu tenho feito todos esses anos então? Brincando de casinha? Começo, mas Helena me interrompe. Olha, não queremos ser duras com você, mas a verdade é que dá-me a impressão de que você só vem aqui para comer e dormir. O resto do tempo está trancada no seu quarto com o computador. Trancada no meu quarto trabalhando, ganhando dinheiro, mantendo esta casa e esta família à tona, que agora me acusam de ser um peso. Não é que queiramos te expulsar, continua Helena, e a voz dela adota aquele tom meloso que costumava usar quando éramos crianças e eu quebrava algo que depois me culpavam. Mas você tem que entender que já não somos mais responsáveis por você. Miguel concorda gravemente, como se estivessem discutindo um assunto de extrema importância nacional. É para o seu próprio bem, Carla. Você precisa aprender a ser independente. Independente, como se eu não estivesse sendo independente há anos. Como se eu não tivesse aprendido a cozinhar, porque ninguém mais fazia depois que mamãe adoeceu. Como se eu não tivesse aprendido a consertar torneiras e tomadas, porque chamar um técnico era um gasto desnecessário. Como se eu não tivesse assumido todas as pequenas crises domésticas que surgem em uma casa velha, enquanto eles continuavam com suas vidas perfeitamente organizadas. Papai limpa a boca com o guardanapo e me olha diretamente pela primeira vez na noite. Sua irmã e Miguel foram muito pacientes, mas já basta. Pacientes. Helena, que vem a esta casa só para as refeições em família e quando precisa que alguém cuide das crianças. Miguel, que nem mora aqui, mas se sente no direito de opinar sobre meu lugar na família. Quanto, pergunto. Minha voz soa estranha, como se viesse de muito longe. Como? Quanto dinheiro vocês querem que eu contribua? Helena e Miguel trocam um olhar. Bom, achamos que 600 euros por mês seria razoável. Para as despesas da casa, a comida, os serviços. 600 euros. Mais da metade da minha renda mensal. Para pagar despesas que eu já estou pagando. Para contribuir com uma casa onde sou tratada como uma inquilina indesejada. Algo muito frio se instala no meu peito. É uma sensação que conheço bem, mas que nunca foi tão intensa. É a sensação de ser completamente invisível, mas não da maneira silenciosa e resignada a que estou acostumada. É uma invisibilidade diferente, dolorosa, que me faz consciente de cada respiração, de cada batida do meu coração. Está bem, digo, e minha voz soa calma até para mim. Helena parece surpresa pela falta de resistência. Está bem?
Sim, está bem. Levanto da mesa com movimentos pausados, mecânicos. Recolho meu prato e meus talheres, como já fiz milhares de vezes antes. Caminho em direção à cozinha, consciente de que as conversas pararam atrás de mim. Deixo os pratos na pia, junto com os outros pratos que sei que terei que lavar mais tarde, porque ninguém mais o fará. No corredor que leva ao meu quarto, paro por um momento. A casa está cheia de fotografias de família penduradas nas paredes. Gerações dos Mendoza, que viveram e morreram nesta casa de frente para o mar. Na maioria das fotos, apareço também, mas sempre em segundo plano, sempre ligeiramente desfocada, como se até a câmera tivesse decidido que eu não era importante o suficiente para merecer um primeiro plano nítido. Subo as escadas que rangem sob meus pés, cada degrau uma nota familiar na sinfonia de sons que é esta casa centenária. Meu quarto fica no final do corredor, o menor cômodo, aquele com a janela que emperra e a porta que não fecha direito. Mas é meu espaço, o único lugar nesta casa onde posso existir sem pedir desculpas por ocupar espaço. Sento na cama e olho ao redor. As paredes estão cobertas com alguns dos meus trabalhos de design, projetos dos quais me orgulho, mas que ninguém nesta família se deu ao trabalho de realmente olhar. Minha escrivaninha está cheia de esboços. O computador que Helena chama depreciativamente de meu brinquedo continua ligado, mostrando o projeto no qual eu estava trabalhando antes de descer para jantar. Pego meu telefone e vejo uma mensagem da Marta, minha amiga da universidade. Como está indo o jantar em família? Já conseguiu escapar? Marta sempre brincava sobre meus jantares em família, mas suas brincadeiras tinham um fundo de preocupação real. Ela tinha testemunhado muitas conversas telefônicas em que eu contava, com a voz carregada de frustração contida, sobre a última invisibilização, o último comentário doloroso disfarçado de piada familiar. Respondo: acabou de terminar. Você pode vir amanhã? Preciso falar com você. A resposta chega quase imediatamente. Claro. Você está bem? Não sei bem como responder a essa pergunta. Estou bem? Tenho estado bem por 28 anos. Tenho funcionado, cumprido, me adaptado, sobrevivido. Mas esta noite, algo se quebrou por dentro. Não de forma dramática, não com lágrimas ou gritos. Quebrou silenciosamente, como se quebram as coisas que suportaram peso demais, por tempo demais. Te conto amanhã, escrevo finalmente. Baixo o volume do telefone e fico sentada no silêncio do meu quarto. Lá embaixo, posso ouvir o murmúrio das conversas que continuam, provavelmente aliviados por eu ter ido embora, provavelmente nem notando minha ausência. O som das risadas deles chega até minha janela como um eco distante de uma vida da qual nunca fiz realmente parte. Pela primeira vez em muito tempo, permito-me sentir a raiva. Não a tristeza resignada que cultivei como mecanismo de sobrevivência, mas raiva pura e clara. Raiva por cada refeição que preparei sem agradecimento, por cada conta que paguei sem reconhecimento, por cada vez que me fiz pequena para que eles pudessem se sentir grandes. Amanhã falarei com a Marta. Amanhã começarei a pensar no que fazer com essa raiva que finalmente encontrou sua voz. Contar e preparar esta história nos tomou muito tempo. A madrugada me encontra acordada, olhando para o teto do meu quarto, enquanto os primeiros raios de sol filtram pela janela que nunca consegui consertar completamente. Não dormi. Cada vez que fechava os olhos, as palavras da noite passada voltavam a ressoar na minha cabeça. Dá a impressão de que você só vem aqui para comer e dormir. Já está na hora de assumir responsabilidades reais. 600 euros por mês seria razoável. Razoável. A palavra me dá náuseas. Levanto e caminho até a escrivaninha onde meu computador ainda está ligado. A tela mostra o projeto que eu estava terminando para um cliente de Madrid.
o design de identidade visual para uma pequena empresa familiar que está começando. Ironias da vida. Ajudo outras famílias a encontrar sua imagem, sua voz, sua maneira de se apresentar ao mundo, enquanto eu me desvaneço um pouco mais a cada dia na minha. Reviso minhas finanças no aplicativo do banco. Os números não mentem, nunca mentem. Nos últimos 6 meses, transferi mais de 4.000 euros para despesas desta casa. O conserto do telhado, 800 euros. A geladeira nova quando a velha quebrou, 600 euros. As contas de eletricidade que o papai esquecia de pagar, 300 euros mensais em média. A lista continua. Uma sangria silenciosa das minhas economias que ninguém jamais reconheceu. E agora querem mais 600 euros. Pelo privilégio de continuar invisível na minha própria família, desço para a cozinha antes do amanhecer, como sempre. A rotina está tão gravada nos meus músculos que eu poderia fazer de olhos fechados. Preparar o café, ver o que tem para o café da manhã, lavar os pratos da noite anterior, que, claro, ninguém lavou depois que eu fui embora. Os restos do jantar que eu cozinhei endureceram nos pratos, criando aquela crosta desagradável que dificulta a limpeza. Enquanto lavo os pratos, penso na mamãe. Maria Helena Mendoza foi uma mulher forte, mas viveu toda a vida na sombra do papai, aceitando que seu valor era medido pela capacidade de manter a casa funcionando sem causar problemas. Quando ela adoeceu, eu tinha 23 anos. Helena já estava casada, vivendo sua vida perfeita na própria casa. Papai mergulhou no trabalho como forma de escapar da realidade do câncer da mamãe. E eu me tornei a cuidadora. Noites no hospital, levando comida caseira, porque a comida do hospital a deprimia. Dias organizando consultas médicas, tratamentos, remédios. Horas segurando sua mão enquanto a quimioterapia fazia seu trabalho lento e brutal. Tudo isso enquanto mantinha meu trabalho freelance, porque as despesas médicas não se pagavam sozinhas. Quando a mamãe morreu, há 3 anos, pensei que as coisas mudariam. Pensei que papai me veria de verdade, que Helena reconheceria o que eu tinha feito. Em vez disso, simplesmente assumiram que eu continuaria ali, que continuaria sendo quem mantém tudo funcionando. O café está pronto quando ouço os primeiros sons de movimento no andar de cima. Papai descerá em 15 minutos exatos, esperando encontrar seu café da manhã servido e o jornal dobrado ao lado da xícara. Helena não virá até a tarde. Só aparece quando precisa de algo ou quando quer supervisionar minha vida, como se fosse seu projeto pessoal de melhoria. Sirvo-me uma xícara de café e saio para o pequeno jardim nos fundos. Santa Marina está despertando lentamente. Posso ouvir as gaivotas e o som distante dos barcos de pesca se preparando para sair ao mar. Esta cidade me viu crescer. Me conhece desde que eu era criança. Mas mesmo aqui sou a filha mais nova dos Mendoza, a que ficou solteira, a que cuida da família. Meu telefone vibra. Marta. Bom dia, dorminhoca. A que horas quer que a gente se encontre hoje? A pergunta me enche de uma gratidão tão intensa que por um momento sinto que vou chorar. Alguém que quer me ver, que busca minha companhia por escolha, não por obrigação. Pode às 11? No café de sempre, respondo. Perfeito. Levo chocolate ou é conversa de café puro? Apesar de tudo, sorriu. Marta me conhece tão bem que pode medir a gravidade de uma situação pela minha escolha de bebida. Chocolate. Definitivamente chocolate. Entendido. Te vejo às 11. Volto para a cozinha justo quando papai desce as escadas. Ramon Mendoza é um homem de rotinas inquebráveis. 62 anos levantando na mesma hora, tomando o mesmo café da manhã, indo ao porto com os mesmos gestos. Ele me cumprimenta com um resmungo que poderia ser interpretado como bom dia se alguém fosse otimista.
Sirvo o café da manhã em silêncio. Torradas com tomate, presunto serrano, café puro. O jornal local dobrado exatamente do jeito que ela gosta. Ele come sem levantar o olhar, sem agradecer, sem reconhecer que há uma pessoa se movendo ao seu redor para tornar sua vida mais confortável. Vou sair esta manhã, digo. Responde sem interesse. Volto para o almoço. Certo. Essa é toda a conversa que teremos hoje. Como ontem, como provavelmente amanhã. Subo para o meu quarto e tomo banho, deixando que a água quente leve um pouco da tensão acumulada nos meus ombros. Enquanto me visto, me olho no espelho do armário. Carla Mendoza, 28 anos, designer gráfica, cuidadora não oficial da família, invisível profissional. Mas hoje algo é diferente. Há algo nos meus olhos que não estava lá ontem. Uma faísca de algo que esteve adormecido por tempo demais. Raiva, sim, mas também determinação. Como se eu tivesse tomado uma decisão sem perceber conscientemente que a estava tomando. Pego minha bolsa e desço as escadas. Papai já foi para o porto. A casa está silenciosa, esperando pacientemente que eu volte para continuar cuidando dela, para mantê-la viva. Na rua, caminho em direção ao centro da cidade, com passos que parecem diferentes, mais decididos. Santa Marina é linda pela manhã, com aquela luz dourada que vem do mar e faz tudo parecer possível. Turistas ocasionais já passeiam pelas ruas, tirando fotos das casas brancas e das janelas azuis, que fazem nossa cidade aparecer nos guias de viagem. Passo em frente à imobiliária de Victor Penha. Ele está abrindo a persiana metálica, preparando-se para mais um dia de vendas e aluguéis. Victor é um homem de uns 50 anos, divorciado, que vive em Santa Marina desde sempre. Conhece cada casa, cada família, cada história. Me cumprimenta com um sorriso genuíno. Bom dia, Carla. Como está a família? Bem, obrigada, Victor. Mas eu paro. Algo me faz ficar parada em frente ao escritório dele, olhando os cartazes de imóveis à venda que cobrem a vitrine. Casas à beira-mar, apartamentos no centro, lojas comerciais. Números que representam liberdade, independência, novos começos. Está procurando algo em particular? Pergunta Victor, percebendo meu interesse. A pergunta me surpreende. Eu não tinha vindo aqui conscientemente procurando nada. Mas agora que estou aqui, uma ideia começa a se formar na minha mente. Uma ideia que me assusta e me anima ao mesmo tempo. Não, digo finalmente. Só curiosidade. Mas enquanto caminho para o café onde Marta me espera, a semente dessa ideia já foi plantada. E eu sei que vai crescer, porque pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com esperança. O café La Gaviota está quase vazio a essa hora. Marta já está lá, sentada na nossa mesa habitual, aquela junto à janela que dá para o porto. Ela pediu 2 chocolates quentes e tem aquela expressão de preocupação concentrada que ela faz quando sabe que algo importante está acontecendo. Sento-me à sua frente e, por um momento, não sei por onde começar. Há tanto para dizer, tantos anos de pequenas humilhações acumuladas, que as palavras se atropelam na minha garganta. O que aconteceu, Carla? Pergunta Marta, e sua voz é tão suave e compreensiva que finalmente as lágrimas que eu vinha segurando desde ontem à noite escapam. E então eu conto tudo. Falar com Marta é como tirar uma armadura que eu usava há tanto tempo que havia esquecido seu peso. Conto tudo. O jantar de ontem, os 600 euros, os anos de invisibilidade, as contas pagas em silêncio, as noites cuidando da mamãe enquanto Helena vivia sua vida perfeita. As palavras saem como água de uma represa quebrada, e Marta escuta sem interromper.
assentindo de vez em quando, seus olhos cheios de uma indignação que eu não me permitia sentir até agora. Carla, diz finalmente, quando termino de falar. Sua voz tem aquela qualidade profissional que ela adquire quando está no modo psicóloga, mas também o carinho de anos de amizade. Você percebe o que está me descrevendo? Nego com a cabeça, limpando os olhos com o guardanapo. O chocolate quente esfriou na minha xícara, mas não me importo. Você está me descrevendo abuso emocional, exploração econômica, manipulação sistemática. As palavras soam graves demais, dramáticas demais, para o que sinto ser simplesmente minha vida normal. Marta, não exagere, é minha família. Exatamente por isso é pior. Ela se inclina para a frente, segurando minhas mãos entre as dela. Carla, o fato de serem sua família não lhes dá o direito de te tratar como se você fosse invisível. O fato de ser seu pai não significa que ele possa ignorar suas contribuições. Helena não tem nenhum direito de te pedir dinheiro para morar numa casa onde você paga mais despesas que ninguém. Algo na maneira como ela diz isso, com aquela clareza profissional misturada com indignação pessoal, faz as peças começarem a se encaixar de um jeito diferente na minha cabeça. Como se eu tivesse estado olhando um quadro muito de perto por anos e finalmente alguém me afastasse o suficiente para ver a imagem completa. Mas é que eu começo e paro. Ia dizer, eu escolhi ficar. Eu escolhi cuidar da mamãe. Eu escolhi ajudar com as despesas. Mas será que foram realmente escolhas? Ou foram expectativas tão profundamente enraizadas que nunca me ocorreu que poderia haver outras opções? E você, Carla? Eu escolhi tudo isso. Ninguém me obrigou. Marta suspira e se recosta na cadeira. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Mas me diga uma coisa. Alguém na sua família já te disse que você tinha outras opções? Quando a mamãe ficou doente, alguém sugeriu contratar ajuda profissional. Helena ofereceu se revezar com você para cuidar dela? Seu pai sequer considerou a possibilidade de você ter sua própria vida para viver? Cada pergunta é como uma pequena facada de reconhecimento. Não, ninguém sugeriu nada disso. Simplesmente se assumiu que eu estaria disponível, que eu cuidaria, que eu sacrificaria o que fosse necessário. Quando Helena se casou, continua Marta, alguém esperou que ela continuasse morando em casa para cuidar da família? Ou se assumiu que ela tinha o direito de fazer sua própria vida? Isso é diferente. Helena o quê? Ela é mais importante que você? O tempo dela vale mais que o seu? Os sonhos dela são mais legítimos? Não consigo responder porque a resposta que me vem à mente é dolorosa demais. Sim, de alguma forma sempre se assumiu que Helena é mais importante, que a vida dela tem mais valor, que as necessidades dela vêm primeiro. Olha, diz Marta, suavizando o tom. Não estou dizendo que foi ruim você cuidar da sua mãe. Foi algo lindo e generoso. Mas deveria ter sido uma escolha reconhecida e apoiada, não uma expectativa silenciosa. E definitivamente, não deveria ter te transformado na empregada doméstica não remunerada para a vida toda. As lágrimas voltam, mas desta vez são diferentes. Não são lágrimas de autocomiseração, mas de reconhecimento. Como se eu finalmente estivesse vendo algo que esteve ali o tempo todo, mas que eu me negava a reconhecer. O que eu devo fazer agora? Pergunto. É minha família, Marta. Eu não posso simplesmente... Simplesmente o quê? Exigir respeito? Pedir que reconheçam suas contribuições? Recusar-se a continuar sendo tratada como um móvel? Eu rio, mas é uma risada amarga. Parece muito fácil quando você fala assim. Não digo que seja fácil. Digo que é necessário. Marta toma um gole do chocolate e me olha com aquela expressão que eu conheço bem.
Aquela que significa que ela está prestes a dizer algo que eu não quero ouvir, mas que preciso escutar. Carla, você tem que sair daí. O quê? Você tem que sair dessa casa. Se tornar independente. Viver sua própria vida. A sugestão me provoca uma mistura estranha de terror e emoção. Eu não posso. Quem vai cuidar do papai? Quem vai manter a casa? E quem vai cuidar de você, Carla? A pergunta fica suspensa no ar entre nós, como um sino que continua a ressoar depois do toque. Quem vai cuidar de mim? Em 28 anos, nunca me ocorreu que essa fosse uma pergunta legítima. A Helena e seu pai são adultos funcionais, continua Marta. Podem contratar alguém para limpar a casa se for necessário. Podem aprender a cozinhar suas próprias refeições. Podem pagar suas próprias contas. Estão usando seu senso de responsabilidade familiar como desculpa para não crescer. Mas a casa não é sua responsabilidade. É do seu pai, certo? Deixe que ele cuide da propriedade dele. Há algo na maneira como ela diz, propriedade dele, que faz uma ideia começar a se formar na minha cabeça. Uma ideia louca, impossível, que me assusta tanto que mal ouso pensar nela completamente. Marta, digo devagar, você acha que seria possível? Paro, sentindo que estou prestes a cruzar uma linha invisível. O que seria possível? Vender a casa. As palavras saem antes que eu possa detê-las, e por um momento ficamos em silêncio, como se eu tivesse pronunciado uma blasfêmia. Vender a casa, repete Marta. Sua casa, tecnicamente também é minha. Mamãe me deixou uma parte no testamento. 1/3 é meu, 1/3 do papai, 1/3 da Helena. As palavras saem cada vez mais rápido, como se eu tivesse pensado nisso por muito tempo sem perceber. Sempre presumi que fosse algo simbólico, que nunca seria realmente efetivado. Mas legalmente você poderia forçar uma venda? Termina Marta, e há algo de espanto na voz dela. Carla, você percebe o que está dizendo? Eu percebo, e isso me aterroriza. Mas também, pela primeira vez em anos, me anima. Seria como detonar uma bomba nuclear. Digo, a Helena nunca me perdoaria. Papai, nem sei o que papai faria. E isso importa para você? Depois de como te trataram ontem à noite, depois de anos de invisibilidade, você realmente se importa com a aprovação deles? A pergunta é como um soco no estômago porque a resposta deveria ser óbvia, mas não é. Uma parte de mim, a menina que sempre quis ser vista e valorizada pela família, se importa com a aprovação deles. Mas outra parte, a parte que está emergindo depois de anos de silêncio, está cansada de mendigar amor e reconhecimento. Além disso, continua Marta, você não precisa tomar nenhuma decisão drástica agora, mas poderia começar consultando um advogado, entender quais são realmente seus direitos. Informação nunca é demais. Assinto lentamente. A ideia de ter informação, de entender minhas opções reais, em vez de simplesmente presumir que não as tenho, parece o primeiro passo para algo que ainda não consigo definir, mas que se parece com liberdade. Você conhece algum advogado? Pergunto. Conheço alguém em Vigo, que se especializa em direito de família e heranças. Mas antes disso, por que não fala com o Victor Penha? Ele conhece o mercado imobiliário local melhor do que ninguém, só para ter uma ideia dos valores, das opções. Penso na minha parada esta manhã em frente à imobiliária, na maneira como parei sem saber porquê. Como se meu subconsciente já estivesse trabalhando nessa ideia antes que minha mente consciente percebesse. Você realmente acha que eu poderia fazer isso? Pergunto. Marta me sorri, e há algo feroz e orgulhoso no sorriso dela. Carla, acho que você não só poderia fazer isso. Acho que deveria fazer. Por você, pela mulher incrível que você é
e que tem escondido por tempo demais. Saímos do café 1 hora depois de fazer planos concretos. Marta me dará o número do advogado em Vigo. Eu falarei com o Victor Penha ainda esta tarde, só para me informar. Digo a mim mesma, só para entender minhas opções. Mas enquanto caminho de volta para casa, sinto algo que não sentia há anos: esperança. E junto com a esperança, uma determinação silenciosa que cresce a cada passo. Já não sou invisível. Nunca mais serei invisível. A imobiliária do Victor Penha cheira a café recém-passado e papel de impressora. São 4 da tarde e eu andei pelo vilarejo nas últimas 2 horas, reunindo coragem para entrar. Cada vez que me aproximava da porta de vidro, algo me parava. O medo, a sensação de estar traindo algo sagrado, a voz do papai na minha cabeça dizendo que as mulheres da família Mendoza não tomam decisões assim. Mas eu não sou mais apenas uma mulher da família Mendoza. Sou Carla e tenho o direito de saber quais são minhas opções. Victor levanta o olhar quando entro e o sorriso dele é genuíno e caloroso. Carla, que surpresa te ver 2 vezes no mesmo dia. Em que posso ajudar? Sento na cadeira em frente à mesa dele, notando como minhas mãos tremem levemente. Victor, preciso te perguntar algo, e preciso que seja confidencial. A expressão dele fica mais séria, profissional. Claro, tudo no que falarmos aqui fica entre nós. Quanto valeria a casa da minha família? A casa dos Mendoza, na Rua do Mar. Victor pisca, claramente surpreso. Reclina-se na cadeira e me observa por um momento. Posso perguntar por que você quer saber? Estou avaliando minhas opções. Legalmente, uma parte dessa casa é minha, segundo o testamento da minha mãe. Entendo. Victor abre uma gaveta e tira uma pasta grossa. A casa dos Mendoza é uma das propriedades mais emblemáticas do vilarejo. Século XVIII, certo? De frente para o mar, jardim, 5 quartos, 2 andares. Sim. No mercado atual, uma propriedade assim valeria entre 450 e 500 mil euros. Talvez mais, dependendo do estado de conservação e se estiver disposta a esperar pelo comprador certo. O valor me atinge como uma onda fria. 500 mil euros. Meu terço seriam mais de 160 mil euros. Dinheiro suficiente para comprar meu próprio apartamento, para começar minha vida independente, para nunca mais ter que pedir permissão ou dar explicações. Existe mercado para esse tipo de propriedade? Pergunto, tentando manter a voz firme. Definitivamente. Casas históricas de frente para o mar vendem muito bem. Temos compradores estrangeiros, gente de Madrid e Barcelona, que busca segunda residência. Investidores que querem transformá-las em casas rurais. Ele para e me olha com mais atenção. Carla, você está pensando em vender? A pergunta direta me obriga a encarar a realidade do que estou considerando. Possivelmente. E sua família concorda? Ainda não sabem. Victor assente lentamente e vejo nos olhos dele que entende que há algo mais profundo aqui. Ele vende casas em Santa Marina há 30 anos. Deve ter visto dramas familiares suficientes para reconhecer um quando tem um na frente. Você sabe exatamente quais são seus direitos legais sobre a propriedade. Tenho uma cópia do testamento, mas não tenho certeza de todos os detalhes. Uma amiga vai me passar o contato de um advogado. Isso é inteligente, mas posso adiantar algo. Se você realmente é proprietária de um terço, tem o direito de solicitar a partilha da herança. Isso significa que pode forçar uma venda, mesmo que os outros herdeiros não concordem. As palavras forçar uma venda soam brutais, definitivas, como atravessar uma ponte e depois queimá-la. Quanto tempo levaria um processo assim? Se houver cooperação, alguns meses. Se houver resistência, pode se estender por 1 ano ou mais. 1 ano.
Um ano de guerra familiar, de acusações, de ser tratada como a traidora que destruiu a herança da família. Estou preparada para isso? Victor, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você acha que estou louca por considerar isso? Victor leva seu tempo para responder, juntando as pontas dos dedos enquanto pensa. Carla, eu já vi muita gente neste vilarejo viver vidas que não escolheram realmente. Já vi pessoas ficarem presas em situações que não as fazem felizes porque é o que se espera, ou é o que sempre foi feito. E já vi o que acontece quando finalmente decidem mudar. E o que acontece? Alguns se arrependem, mas a maioria descobre que a liberdade pesa mais do que a aprovação da família. As palavras dele ficam comigo enquanto caminho de volta para casa. A liberdade pesa mais do que a aprovação da família. Será que isso é verdade para mim? Quando chego em casa, vejo o carro da Helena estacionado na entrada. Perfeito. Exatamente o que eu precisava para completar este dia. Entro e ouço vozes na cozinha. Helena está sentada à mesa com o pai, e os dois têm aquela expressão de conspiração que me é tão familiar. Eles se calam quando me veem. Oi, digo pendurando a bolsa no cabideiro. Onde você esteve? Pergunta Helena, como se tivesse o direito de me interrogar sobre meus movimentos. Pela cidade, com a Marta. Papai estava me contando sobre a conversa de ontem à noite, continua Helena. E há algo no tom dela que me deixa imediatamente em alerta. Queremos ter certeza de que você entendeu bem os termos. Sirvo-me de um copo d'água tomando meu tempo. Que termos? Os 600 euros mensais. É importante que você saiba que isso é só o começo. Também precisamos que você contribua mais com a manutenção da casa, a limpeza, a cozinha. Eu já cozinho e limpo. Bem, sim, mas de forma mais sistemática. A Marta tem uma vida muito ocupada com as crianças, e eu não posso ficar vindo aqui o tempo todo para supervisionar. Supervisionar? Como se eu fosse uma empregada doméstica que precisa de vigilância. Além disso, acrescenta o pai, Helena e Miguel têm falado em se mudar para cá. A casa é grande demais para nós dois sozinhos. A informação me atinge como um martelo. Mudar para cá? Temporariamente, diz Helena rapidamente, enquanto procuramos algo maior para nós. As crianças precisam de mais espaço, e aqui elas poderiam brincar no jardim. E você poderia ajudar com elas? Continua o pai. Seria perfeito. Perfeito para eles. Helena teria uma babá de graça, o pai teria companhia e supervisão. E as crianças teriam alguém para cuidar delas enquanto os pais continuassem com suas vidas. E eu teria o privilégio de pagar 600 euros mensais para ser a empregada doméstica não remunerada de uma família que está crescendo. Quando? Pergunto, surpresa com o quão calma minha voz soa. No mês que vem, responde Helena. Miguel já deu o aviso no apartamento. Já está decidido. Sem me consultar, sem me perguntar se eu acho bom, sem considerar que talvez eu também tenha planos para a minha vida. Eles tomaram a decisão e estão me apresentando como um fato consumado. Entendo, digo. Helena parece surpresa com minha falta de resistência. Você entende? É só isso? Sim, entendo perfeitamente. E é verdade. Entendo que eles nunca vão me ver como algo além de uma extensão das necessidades deles. Entendo que não importa o quanto eu contribua, sempre vão esperar mais. Entendo que o plano deles é me transformar na empregada permanente da família ampliada. Também entendo que não vou permitir isso. Bom, diz o pai, levantando-se da mesa. Fico feliz que você tenha levado tão bem. Achei que você ia resistir. Não, digo, não vou resistir. Depois que eles vão embora, sento na cozinha que já limpei milhares de vezes, cercada pelas lembranças de uma vida que eu nunca realmente escolhi. Pego meu telefone e disco o número que a Marta me deu. Escritório Rodrigues e Associados. Boa tarde. Boa tarde. Poderia falar com o Sr. Rodrigues?
É sobre uma consulta de direito de família. De parte de quem? Carla Mendoza. Um momento, por favor. Enquanto espero, olho pela janela para o mar. As gaivotas voam em círculos, livres e selvagens. Em breve, muito em breve, eu também vou voar. Senhorita Mendoza? Sou Antônio Rodrigues. Em que posso ajudar? Preciso de informações sobre a partilha de uma herança. E preciso saber quão rápido podemos proceder. Os dias seguintes passam numa estranha dualidade. Por fora mantenho a mesma rotina de sempre. Cozinho limpo, trabalho nos meus projetos de design, sorrio quando necessário. Por dentro, uma máquina silenciosa foi acionada. O advogado Rodrigues confirmou o que eu já suspeitava. Tenho direito legal de solicitar a partilha da herança e, dado o valor do imóvel, um juiz muito provavelmente ordenaria a venda. É um processo que pode ser emocionalmente difícil. Ele me avisou por telefone. Mas legalmente você tem uma posição muito sólida. Helena começou a trazer caixas para a casa. Pequenas no começo, como testando as águas, mas a cada dia são maiores e maiores. Os filhos dela, Lúcia, de 8 anos, e Paulo, de 5, correm pelos corredores com uma energia que faz a casa parecer menor a cada dia. São crianças boas, mas Helena dá como certo que eu estarei disponível para cuidar deles enquanto ela se organiza. Carla pode cuidar das crianças enquanto vou fazer compras? Ela me diz esta manhã, já colocando o casaco como se minha resposta fosse óbvia. Estou trabalhando. Respondo sem tirar os olhos do computador. Vai ser só 1 hora. Helena, estou numa videochamada com um cliente. Ela faz aquele som de frustração que costumava fazer quando éramos crianças e algo não saía como ela queria. Carla, já falamos sobre isso. Você tem que ser mais flexível. Flexível. Outra palavra código para disponível para as necessidades dos outros. Desculpa, mas não posso interromper meu trabalho. Helena fica parada na porta do meu quarto, como se não conseguisse processar que eu disse não. O que está acontecendo com você ultimamente? Você está muito estranha. Estranha. Porque estabelecer limites é estranho. Porque priorizar meu trabalho é estranho. Porque não estar disponível imediatamente é um comportamento anômalo. Não está acontecendo nada. Só estou ocupada. Ela vai embora com as crianças, claramente chateada. E eu continuo minha videochamada como se nada tivesse acontecido. Mas algo aconteceu. Eu disse não. E o mundo não acabou. À tarde, quando todos estão em casa, o pai me chama para a sala. Helena está lá também. E Miguel, que ultimamente passa mais tempo aqui do que no próprio trabalho. Carla, precisamos conversar. Diz o pai com aquela voz autoritária que usava quando eu era criança e tinha feito algo errado. Sento no sofá, consciente de que os 3 me olham como se eu fosse uma adolescente problemática. Helena me disse que hoje você se recusou a cuidar das crianças, continua o pai. Eu estava trabalhando. Mas é família, Carla. A família vem primeiro. A família vem primeiro. Sempre ouvi essa frase. Mas agora percebo que ela só vale em uma direção. Minha família pode interromper meu trabalho, mas eu não posso pedir que respeitem meus compromissos profissionais. Pai, eu tenho responsabilidades de trabalho. Olha, intervém Miguel, adotando aquele tom condescendente que usa quando quer parecer razoável. Ninguém está dizendo que seu trabalho não é importante, mas tem que haver um equilíbrio. Equilíbrio. Como se tivesse havido algum equilíbrio nos últimos anos da minha vida. Além disso, acrescenta Helena, não é como se fosse um trabalho de escritório de verdade. Você trabalha de casa, tem flexibilidade. Lá está de novo. Meu trabalho não é real porque faço de casa. Meu tempo não importa porque sou flexível. Meus compromissos profissionais são menos importantes que a conveniência deles. Helena, meu trabalho é tão real quanto o seu. Tenho clientes, prazos, responsabilidades. Não precisa ficar assim, diz ela,
usando aquele tom de voz que minha mãe usava quando queria que eu parasse de reclamar. Só estamos pedindo um pouco de cooperação. Cooperação, outra palavra que só vale em uma direção. Eu tenho cooperado por anos, digo, e algo na minha voz faz os três me olharem com mais atenção. Eu paguei contas, cuidei da casa, estive disponível sempre que precisaram de mim, mas parece que nunca é suficiente. Carla, diz papai, e há um tom de advertência em sua voz. Não seja dramática. Dramática? Claro. Expressar frustração legítima é ser dramática. Eu não sou dramática, pai. Estou cansada. Cansada de quê? Pergunta Helena. De morar numa casa linda de frente para o mar? De ter uma família que te ama? Uma família que me ama. As palavras doem porque uma parte de mim quer acreditar nelas. Quer se apegar à ideia de que tudo isso vem do amor. Mas o amor não cobra 600 euros de aluguel de alguém que já paga mais despesas que todo mundo. O amor não dá disponibilidade constante como certa. O amor não torna uma pessoa invisível por décadas. Se me amam, digo lentamente, porque sinto que não existo. A pergunta os deixa em silêncio por um momento. Helena troca um olhar com Miguel, como se estivessem se comunicando telepaticamente. Carla, diz finalmente Helena, acho que você precisa falar com alguém. Um profissional. Um profissional. Como se meus sentimentos fossem sintomas de uma doença mental em vez de respostas naturais a anos de negligência emocional. Eu já falo com alguém, digo. Falo com a Marta. A Marta não é objetiva, diz Miguel. A Marta te diz o que você quer ouvir. O que eu quero ouvir. Como se querer ser tratada com respeito fosse um desejo irracional. E vocês são objetivos. Somos sua família, diz papai, como se isso fosse resposta suficiente para tudo. Levanto do sofá. Preciso de ar fresco. Carla, ainda não terminamos de conversar, diz Helena. Eu já terminei. Saio de casa e caminho até o porto. O ar salgado enche meus pulmões e pela primeira vez em dias consigo respirar completamente. Meu telefone toca. É o Victor. Carla, você tem um momento para conversar? Sim, eu tenho feito algumas consultas discretas. Tenho 2 compradores potenciais muito interessados na casa. Um é um casal de madre que busca uma segunda residência. E o outro é um investidor que quer transformá-la em uma casa rural de luxo. Meu coração começa a bater mais rápido. Sério. Completamente sério. Se decidir seguir em frente, poderemos ter ofertas muito boas em questão de semanas. Semanas. Não meses, não anos. Semanas. Victor, você pode fazer algo por mim? Claro. Pode preparar uma avaliação oficial da propriedade? Algo que eu possa mostrar ao advogado. Estará pronto amanhã à tarde. Quando desligo, fico olhando para o mar. As luzes da vila começam a acender, criando reflexos dourados na água. Este lugar foi meu mundo inteiro durante 28 anos. A ideia de deixá-lo deveria me aterrorizar, mas em vez de medo, sinto algo parecido com alívio. Meu telefone toca novamente. Desta vez é a Marta. Como você está? Você parece estranha nas suas mensagens. Conto a ela sobre a conversa desta tarde, sobre Helena se mudando para a casa, sobre as expectativas de que eu me torne a babá da família. Carla de Tipata, diz Marta quando termino. Você já falou com o advogado? Sim. Posso seguir quando quiser. E o que está esperando? É uma boa pergunta. O que estou esperando? Um milagre? Que de repente minha família me veja e me valorize? Que Helena peça desculpas por anos de invisibilidade? Que papai reconheça tudo o que fiz por esta família? Acho que estava esperando ter certeza. Digo finalmente. E você já tem certeza? Penso na conversa desta tarde, na forma como me olharam como se eu fosse um problema a resolver em vez de uma pessoa com sentimentos legítimos. Penso em Helena
trazendo mais caixas a cada dia, colonizando espaços, dando como certo que eu estarei lá para facilitar a vida dela. Penso nos próximos anos, cuidando de crianças que não são minhas, pagando pelo privilégio de ser invisível na minha própria família, vendo minha vida se esvair nas necessidades dos outros. Sim, digo, e minha voz soa firme até para mim. Já tenho certeza. O que você vai fazer? Vou ligar para o advogado amanhã. Vou pedir que inicie o processo. Carla, sim? Estou orgulhosa de você. As palavras me atingem com uma força inesperada. Quando foi a última vez que alguém me disse isso? Quando foi a última vez que alguém se orgulhou de mim por algo que não fosse me sacrificar pelos outros? Obrigada, sussurro. Quando volto para casa, as luzes da sala estão apagadas. Helena, Miguel e as crianças foram embora. Papai está no quarto dele. A casa está silenciosa, esperando pacientemente que eu retome meu papel de cuidador invisível. Mas essa versão de mim está desaparecendo. Amanhã ligarei para o advogado. Amanhã começará o processo que mudará tudo para sempre. Pela primeira vez em anos, não vejo a hora de que chegue amanhã. O escritório de Antônio Rodrigues fica em Vigo, a 1 hora de Santa Marina. Peguei o primeiro ônibus da manhã, levando comigo uma pasta com todos os documentos. O testamento da mamãe, escrituras da casa, contas que comprovam minha contribuição financeira durante anos. As provas de uma vida vivida nas margens, finalmente organizadas em evidência legal. Antônio Rodrigues é um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e um jeito de falar que transmite tanto profissionalismo quanto calor humano. Seu escritório cheira a papel antigo e café, e as paredes estão cheias de diplomas e fotos de família. Senhorita Mendoza, diz depois de revisar todos os documentos, você tem um caso muito sólido. A herança está claramente dividida em terços e, segundo o Código Civil, qualquer herdeiro pode solicitar a partilha. Quanto tempo vai levar? Se seguirmos pela via judicial, entre 6 meses e 1 ano. Mas antes disso, a lei nos obriga a tentar um acordo extrajudicial. Terei que notificar oficialmente seu pai e sua irmã da sua intenção de partir a herança. A palavra notificar soa tão definitiva, tão irreversível. Uma vez que essa notificação chegar em casa, não haverá volta atrás. O que vai acontecer quando receberem a notificação? Eles terão 30 dias para responder. Podem aceitar a partilha amigavelmente, propor uma alternativa ou recusar. Se recusarem, seguiremos judicialmente. E você acha que eles vão recusar? Antônio se reclina na cadeira e me estuda com aqueles olhos que já viram muitas batalhas familiares. Senhorita Mendoza, na minha experiência, quando uma família funciona com dinâmicas tóxicas há anos, a mudança lhes parece muito ameaçadora. Provavelmente vão recusar inicialmente, mas também já vi que, quando confrontados com a realidade legal, muitas vezes acabam cooperando. Quanto custaria o processo? Meus honorários são 1.500 euros iniciais e um percentual do valor obtido se chegarmos a julgamento. Mas acredite, comparado ao que você pode recuperar, é um investimento que vale a pena. Assino os papéis com as mãos levemente trêmulas. Não de medo, mas da adrenalina de estar fazendo algo completamente fora do meu caráter. Algo que vai contra tudo o que esperavam de mim durante 28 anos. A notificação chegará ao seu endereço em 2 dias, diz Antônio enquanto guarda as cópias em uma pasta nova com meu nome. Você estará presente quando a receberem? Sim, quero estar presente. De volta a Santa Marina, vou direto ver o Victor. O escritório dele parece um refúgio de normalidade depois da intensidade da manhã. Como foi com o advogado? Pergunta. Já está em andamento. A notificação chegará depois de amanhã. Victor assente gravemente. Você está preparada para o que vem? Não sei. Dá para estar preparado para algo assim? Carla, já vi muitas vendas conflitantes ao longo dos anos.
O que você vai precisar é se manter firme na sua decisão. Não importa o que digam ou como tentem fazer você se sentir culpada. Culpada. Já consigo imaginar as palavras. Você traiu a família, destruiu a herança da mamãe, é egoísta, ingrata. Os compradores ainda estão interessados. Muito interessados. Na verdade, o casal de Madrid aumentou sua oferta preliminar. Estamos falando de 520 mil euros. 520 mil. Meu terço seria mais de 170 mil euros. Dinheiro suficiente para comprar meu próprio apartamento, para ter um fundo de emergência, para nunca mais depender financeiramente de ninguém. Victor, quando tudo isso acabar, você vai me ajudar a procurar algo para mim? Um apartamento pequeno, talvez fora de Santa Marina? Claro. Você tem algum lugar em mente? Vigo, talvez. Ou A Corunha. Em algum lugar onde eu possa recomeçar. As palavras recomeçar soam estranhas na minha boca, como um idioma que aprendi já adulta. Mas também soam a liberdade. Naquela noite em casa, ajo com a normalidade de sempre. Cozinho o jantar, escuto as reclamações da Helena sobre como é difícil organizar uma mudança com crianças pequenas. Concordo quando o papai fala sobre os problemas no negócio de pesca. Mas há uma diferença. Não absorvo mais automaticamente as preocupações deles como se fossem minhas. Escuto com a cortesia de uma estranha educada. Você está bem? Me pergunta a Helena enquanto recolhemos os pratos. Você tem estado muito calada ultimamente. Estou bem, só cansada. Bom, quando nos mudarmos definitivamente será mais fácil. O Miguel pode ajudar mais com as tarefas da casa. Miguel ajudando com as tarefas da casa. Como se as tarefas da casa fossem minha responsabilidade, que ele generosamente compartilharia. Helena, digo enquanto enxágua um prato. Você já pensou em contratar alguém para limpar? Para quê? Você está aqui. Mas eu não sou uma empregada doméstica. Tenho meu próprio trabalho. Claro, mas, bem, todos temos que contribuir de alguma forma. Todos temos que contribuir. Mas só minha contribuição é invisível. Só meus sacrifícios são dados como certos. E se eu não estivesse? Helena ri, como se tivesse feito uma piada. Para onde você iria? Esta é sua casa. Esta é sua casa. Como uma corrente dourada, bonita, mas que me mantém presa. 2 dias depois, chega o carteiro. É uma terça-feira de manhã e estou trabalhando no meu quarto quando ouço a campainha. Helena desce para abrir e posso ouvir o murmúrio de vozes. Alguns minutos depois, ouço sua voz me chamando do andar de baixo. Carla, você tem correspondência registrada. Meu coração começa a bater mais rápido. Chegou. Desço as escadas com passo calmo. Helena está no hall com um envelope oficial nas mãos, olhando-o com curiosidade. O que é isso? Pergunta. É do escritório Rodrigues e Associados. Tiro o envelope das mãos dela suavemente. É para mim. Mas o que é? Você tem problemas legais? Não exatamente. Abro o envelope ali mesmo, consciente de que Helena me observa. A carta está escrita naquela linguagem legal formal que faz tudo soar mais grave e definitivo. Por meio desta, notificamos que nossa representada, Dona Carla Mendoza Soares, solicita a partilha da herança referente ao imóvel situado na Rua do Mar, número 15, Santa Marina. Helena lê por cima do meu ombro e vejo como sua expressão muda de curiosidade para confusão e depois para algo que parece horror. O que isso significa? Sussurra. Significa que eu quero vender a casa. As palavras ficam suspensas no ar entre nós, como uma bomba que acabou de explodir em silêncio. Vender a casa. Helena me arranca a carta das mãos, lendo rapidamente. Você está louca. Não pode vender a casa. Legalmente, eu posso. Papai! Grita Helena para dentro da casa. Papai, venha-se aqui imediatamente. Ouço os passos pesados do papai
descendo as escadas, e depois sua voz. O que aconteceu? Por que você está gritando? Helena coloca a carta nas mãos dele. Leia isso. Vejo como o rosto do papai vai se transformando enquanto lê. Primeiro confusão, depois incredulidade e finalmente uma raiva fria que eu nunca tinha visto dirigida a mim. O que isso significa, Carla? Significa exatamente o que diz. Quero partir a herança. Vender a casa? A voz dele está perigosamente baixa. A casa onde você nasceu? A casa onde sua mãe morreu? A menção da mamãe é como um soco, mas eu me mantenho firme. Sim. Por quê? Helena parece prestes a chorar. Por que você faria uma coisa dessas? Porque eu preciso da minha independência. Mas você já é independente, explode Helena. Você faz o que quer, trabalha no que quer. Helena, eu pago mais despesas desta casa do que você ou papai. E ainda assim me pedem 600 euros mensais adicionais. Me tratam como uma empregada doméstica e depois agem como se estivessem me fazendo um favor por me deixarem morar aqui. Isso não é verdade, não é? Quando foi a última vez que você me agradeceu por cozinhar? Por limpar? Por pagar as contas quando vocês esqueciam? Quando foi a última vez que você me perguntou o que eu queria, em vez de assumir que eu estaria disponível para o que vocês precisassem? O silêncio que segue minhas palavras é absoluto. Papai e teu Helena me olham como se eu fosse uma estranha, como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Finalmente, papai fala. Sua voz é fria como gelo. Se você fizer isso, você não é mais minha filha. As palavras me atingem com a força de um tsunami. Mas em vez de me devastar, me confirmam que tomei a decisão certa. Então, suponho, digo com uma voz mais calma do que me sinto, que eu não sou mais sua filha. A seguir temos duas histórias incríveis.